Olá, mais uma vez. Vamos continuar nossa jornada e agora sabendo um pouco de como surgiu a linguagem simples. Isso vai nos ajudar a compreender melhor como ela se desenvolveu e a ter uma visão mais completa, crítica e contextualizada de onde estamos e do que ainda podemos fazer. Então, começando, regras em geral sempre foram importantes para organizar a vida em grupo e em sociedade. E para dar publicidade e garantir a segurança para todas as pessoas, essas regras ou leis eram e ainda são escritas. A forma de redigir essas leis tem várias influências. Uma delas é a escrita dos textos oficiais do Império Romano. À medida que o Império Romano ia se desenvolvendo, ia conquistando novos territórios, a sua forma de escrever e criar leis também ia se expandindo. E o latim era a língua oficial da época. Daí vêm os vários conceitos e termos que temos dentro do nosso sistema jurídico e até hoje, e que caracterizam o juridiquês e também o burocratês, que é a linguagem usada pelos burocratas ou administradores públicos. Foi então que, na década de 1940, nos Estados Unidos, as fórmulas para medir a inteligibilidade ou a legibilidade dos textos, ou seja, o quanto eles eram difíceis de ler e de entender, ficaram mais populares. Nessa época, a própria administração pública estava preocupada com a sua comunicação, que era excessivamente complexa e inacessível para a maioria das pessoas. Essas fórmulas foram criadas para avaliar materiais escolares, mas foram adaptadas para serem usadas em informativos sobre cidadania de forma geral. Isso porque a própria administração pública percebeu a dificuldade da população de entender as suas comunicações. Nós vamos ver algumas dessas ferramentas na última aula. Então, o movimento em si, pela adoção da linguagem clara ou linguagem simples, surgiu na década de 1970 no Reino Unido. Foi lá também que surgiu o primeiro conjunto de práticas que ajudariam a transmitir informações complexas de forma simples e objetiva. Daí em diante, ela se espalhou pelo mundo e hoje é conhecida por nomes como Plain Language, em inglês, Linguaje Claro, em espanhol, e aqui no Brasil também pode ser encontrada como linguagem simples e linguagem cidadã. Na América Latina, ela começou a ser adotada em 2010, com ações dos governos da Argentina, Chile e Colômbia. E independente do lugar, o objetivo desde o começo foi melhorar as comunicações públicas. Hoje, a linguagem simples está em mais de 50 países. Muitos deles fazem parte da Plain Language Association International. O Brasil tem membros na Plain e está representado lá na diretoria pela professora e jornalista Heloísa Fischer, a maior referência nacional sobre o tema. É dela o livro Clareza em Textos de Igov, uma questão de cidadania, que fala como a linguagem simples surgiu até seus impactos nas leis e nos sites do governo eletrônico brasileiro. Esse livro, inclusive, é uma das referências que usamos para construir esse curso. Outra boa referência é o IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, que trabalha com linguagem simples desde 2019. Agora, em 2023, o IRIS ganhou o Prêmio Internacional de Inovação concedido pela Plain. De forma geral, linguagem simples ainda é um tema novo, que ainda está se desenvolvendo. As instituições e países ainda trabalham de forma independente, mas já existem esforços para alinhar as iniciativas. A última delas foi lançada agora em junho de 2023, a ISO da Plain Language. Esse documento traz princípios e diretrizes para o desenvolvimento de documentos em linguagem simples para o público em geral, principalmente na forma escrita. Ele é voltado para as comunicações feitas em língua inglesa, mas influencia bastante o trabalho em outros idiomas. A expectativa é de que até o final deste ano já tenhamos uma ISO específica para a língua portuguesa do Brasil. Para além disso, e apesar de a linguagem simples ter nascido para facilitar a leitura e a compreensão de textos dentro dos governos, ela também pode ser encontrada na iniciativa privada. E o que faz muito sentido, já que o objetivo é tornar a comunicação mais simples. Assim, podemos encontrar projetos na área de contratos de seguros e prestação de serviços, por exemplo. Nas empresas, o movimento tem participação principalmente de profissionais de direito, advogadas e advogados, e de tecnologia da informação, os UX Writers, que trabalham com textos com foco na experiência do usuário e ajudam a desenvolver aplicativos e páginas de internet
para que as informações sejam claras, concisas e relevantes para o usuário final. E nós vamos ficando por aqui. Logo, logo, a gente volta para falar um pouquinho sobre o movimento dentro do Poder Judiciário. Até lá! Resumo da aula. As fórmulas para medir legibilidade dos textos ganharam popularidade nos Estados Unidos na década de 1940. O movimento estruturado e que deu origem às recomendações de como escrever de forma clara e acessível começou na década de 1970 no Reino Unido e nos Estados Unidos. Hoje, a linguagem simples está presente em mais de 50 países. E apesar de ter nascido dentro do serviço público, ela também é reconhecida e utilizada na iniciativa privada.